contemporâneo, são diversificados os modelos de família que se pode constituir. Aquela família tradicional que foi dominante até o início do século XXI, convive hoje com distintas formas de família, mudança que o Brasil começou a experimentar ainda na segunda metade do século XX, quando aprovou a lei do divórcio. Neste vídeo de memórias, o jornalista Antônio Valadão nos fala de algumas das suas experiências e também do seu núcleo familiar, dos seus relacionamentos, dos seus filhos, dos seus netos. Vamos acompanhar o depoimento do jornalista Antônio Valadão. Como ainda é hoje, cheio de presepada, eu me visto de palhaço, eu sou o Papai Noel vermelho com o menino. Eu gosto de cozinhar. Se eu encontrar na rua um mendigo e precisar de um curativo, eu faço. Eu não tenho nojo da essência humana. Se eu precisar botar alguém no colo, dar um socorro, vou dar do mesmo jeito. Então o menino sempre teve essa irreverência, este impulso, e isso ainda está no meu coração. Há diversos. Hoje, você quer de que época? Olha, do Pio X aqui, eu estudei. Clay até morrer foi meu amigo. Alberto Santos, que é vice-prefeito de São Cristóvão, Betinho da Bidomax, ainda é meu amigo. Raul Dedinho, do Yacht Clube de Aracaju, que corria o snipe, ainda é meu amigo. Rui Constâncio Vieira, estudou no Pio X, ainda é meu amigo. Lurdinha foi minha colega de colégio, ainda é minha amiga. Jorge Neguinho, que corria de moto, ainda é meu amigo. Cristóvão, de Itapuranga, ainda é meu amigo. Odilon, isso do Pio X, da Escola Técnica Federal tem uma outra levada. Da Escola Técnica Federal, morreu agora, Corumba, foi meu colega. O juiz Anselmo Oliveira foi meu colega na Escola Técnica Federal. Na Escola Técnica Federal. Haroldo Sávio, mora aqui no João Alves, foi da Escola Técnica Federal. O irmão dele, Mica, foi do Pio X. Sérgio Bezerra foi da Escola Técnica Federal. Emanuel Nascimento foi da Escola Técnica Federal. Eu tenho professores que até hoje são meus amigos. Aquele Emanuel Messias, que foi secretário de negócio de ecologia aqui em Socorro. Certo. Ele era do departamento de psicologia da Escola Técnica. Professor Irineu. Entendeu? Então, eu sempre cultuei muito. Eu acho que o mundo de hoje é um mundo de relacionamento, Jorge. Se eu nunca te fiz o bem, o mal eu também nunca te fiz. Eu me lembro de você, nós não tínhamos uma grande aproximação. Você sempre de camisa social, era o estilo Luiz Antônio Barreto, com a agenda embaixo do braço. Eu já era mais largado, eu usava a bolsa bornal, eu gostava de sandália, entendeu? Era um estilo diário largado, você no estilo Gazeta, mas nós sempre nos respeitávamos muito. Nos demos muito bem. E eu prestigiei sempre, acredito em você, tá certo? Como homem. Quando você tomou posse na secretaria, eu acho que eu te liguei e te disse isso. Mas eu quero dizer o seguinte, foi um orgulho para mim ver alguém de minha geração. Assim como, por exemplo,
A filha de minha companheira, minha filha, ela estudava no colégio que hoje é o Jonas Amaral, que era o colégio Nilson Socorro. Isso. O Nilson também tinha o mesmo nicho. Eu tive muito orgulho de ver o Nilson como secretário de educação. Era a minha geração chegando no poder. E hoje, quando o colégio deixa de ser Nilson Socorro para ser Jonas Amaral, eu me relacionava muito bem com Jonas. Jonas veio do MDB. Entendeu? Então você veja bem, eu nunca tive aquele corporativismo. Jorge Carvalho tá lá, agora eu quero uma boquinha. Eu desafio a qualquer pessoa que diga que eu me aproximei para pedir uma vantagem, principalmente se for pessoal para mim. Eu devo ter feito algum pedido a você para alguém. Eu acho que, você veja bem, filho de pastor não é pastor. Filho de governador não é governador. Então, amigo de jornalista é jornalista. Então, você veja bem, eu sempre dizia a Nino, no dia que meu pai errar, cacete nele. Se não desse a nota contra, eu acho que é muito bacana eu ter em mãos uma notícia com o Jorge Carvalho que não é muito boa e disse, bom, a notícia não é boa. Eu não vou dar desse jeito. Você sabe que existem versões. Ninguém, é aquela tal coisa, você participou de um sinistro, você deu 3 tiros numa pessoa. Uma coisa é eu dizer, o jornalista Jorge Carvalho comete crime passional. A outra é eu dizer, assassino sanguinário Jorge Carvalho mata em via pública. São 2 formas de se dar a notícia, uma que pode ajudar e uma que pode condenar. Entendeu? Então, eu não me sinto à vontade eu estava na Rádio Atalaia, trabalhando na Rádio dos Crentes, quando foi um grupo de pastores pedir para não dar uma notícia. Não existe isso, Jorge. A notícia tem que ser dada. A forma com que você vai dar é um critério pessoal seu. Agora, eu não posso pedir a Jorge que não deu a notícia. Isso vai ferir o meu brilho, a minha ética. Claro. Olha, eu nunca deixei os meus pais. Com 17 anos, eu já não dependia mais financeiramente. Olha, quando eu estava no Diário de Aracaju, com 18 anos, eu já tinha minha vida. Então, tinha a Mansão dos Inocentes na Atalaia, que era a casa de Wilson do Gavetão, que todo irresponsável morava final de semana. Eu também morava lá. Então, quando dava final de semana, eu ia lá para a Avenida Rotary e era só cachaça, só alegria. Aí eu já estava casado, eu fui para o Conjunto Santa Teresa. (21, 22). Meu primeiro casamento foi com a mãe de meus filhos, Lila, no Santa Teresa. Olha, para falar de filhos é muito complicado. Eu tive filhos e filhos, e filhos, tá certo? Gerado por mim no casamento eu tive 3, fora do casamento 1. Apareceu posteriormente um dizendo que seria meu filho. Pedi para fazer o DNA, ele se ofendeu, não quis fazer, e ele veio a óbito antes disso. Então eu não posso dizer que tá? Paralelo a isso, eu tive 3 pessoas que foram à justiça pedir reconhecimento de paternidade. E o DNA nenhum dos 3 conseguiu. Mas eu criei filhos de minhas parceiras que eu amo tanto, quanto os meus filhos. Porque pai não é o que faz, é o que cria. Às vezes você se sinta assim, pessoas agiram com ingratidão. Você faz a sua parte, entendeu? Então você veja bem, o fato de você ser pai, necessariamente você não pode exigir que seu filho lhe considere um pai.
Claro. Às vezes você faz muito por um e muito por outro, e a pessoa não reconhece isso. E não é por isso que você vai deixar de gostar dela. Você ama do mesmo jeito. Fica chateado. Fica desgostoso por alguma injustiça. Mas Deus proverá. Esther, Bruno, Angélica e Maria. Eu tenho meu sangue nessa, então, Esther, é a mais velha. 38. Mora em Salvador. Hoje, dona de casa, é técnica em enfermagem e optaram em voltar para Salvador e lá não tem condição de trabalhar. Certo. Ela aqui trabalhava no Hospital do Coração. Bruno. Bruno tem 36. Mora. Bruno é radialista. Bruno foi meu produtor na TV Aperipê. Bruno hoje é dono da vida dele. Trabalha numa seguradora como gerente dessa atividade de internet. Depois de Bruno, eu tenho 2 filhas com a mesma idade. Uma nasce em setembro, com mulheres diferentes. Angélica nasce em setembro. Angélica é uma guerreira. Eu costumo dizer que ela é Gevidebeck. Ela se vira. Ela vende isso, vende aquilo, tem um espetinho lá no Santa Teresa. 34. Maria. Maria é enfermeira formada. Aí acontece a filha da minha atual companheira, Lorena, 14 anos. Tenho. Rapaz, olha, eu tenho com Esther 2, Vinícius, que serviu o exército agora, saiu, tem 19, 20 anos, e Heitor, que é uma pontinha de rama, tá com 3 anos, a Eliane. Heitor fez 5. É de 4 a 5, Heitor. Com Bárbara optou por não ter filho, que é a mais velha. Com Bruno, foram 3 e um morreu, com 2 anos e meio, Arthur. Mas eu tenho Caio e tenho Breno. Com Angélica tem um que deve ter uns 12 anos, Raí. E com Maria eu tenho Lavínia, que tem uns 3 anos. Mais ou menos, Fora das outras companheiras, né? Olha, quando houve aquele imbróglio do final do governo de José Hollenberg Leite, aquele imbróglio da Gazeta, ou do jornal de Diário de Aracaju, anunciando tráfico de drogas, com envolvimento de pessoas do gabinete civil, o bicho pegou. E eu fui morar em Ilhéus. Pedi, inclusive, para utilizar um outro nome. Era uma forma de eu estar escondido. Você tinha aqui uma quadrilha, né? O Souza Neto, o Souza Filho, entendeu? Eu sofri um atentado, eu e Edberto Souza, com tiros de metralhadora no parque. E eu fui para Ilhéus passar um Réveillon com Paulo Pernapodre. E aí eu passei quase 2 anos em Ilhéus, onde eu conheci a mãe dos meninos. Entendeu? E aí eu volto para Aracaju na transição do governo. Já no final de José Hollenberg Leite, quando Augusto Franco toma posse, eu já estava como corretor e contato comercial do Jornal de Sergipe. Já, tá? Eu voltei, de início eu passei acho que uns 3 ou 4 meses com um compadre meu, Rubem Chaves, que tinha o Trópicos Hotel, lá tinha uma boate, eu comecei a desenvolver a boate, atividade de hotelaria, me especializei, fui fazer cursos no Senac, mas eu tinha o negócio do jornal. E Nazário Pimentel era muito ligado a Rubens. E aí Nazário virou e disse, você fica nos 2. Fica no hotel e fica no jornal. Aí eu fui para o jornal, mas cada dia a minha ligação com o Nazário até hoje é muito forte. Nazário está em Canidé, mas é meu compadrezão, a gente se fala toda semana, entendeu? Então você veja bem, aí eu me tornei o assessor de Nazário.
Eu fazia o Elo de Nazário, Brainer era o editor, e eu fazia mais a parte do que fosse jornalismo comercial. E aí, com Pimentel, eu expandi. A minha relação ficou muito íntima de vários empresários, entendeu? E aí eu comecei a viver só de jornal. Eu tinha praticamente todas as construtoras da CEOP, que era a Coab antiga. Eu dava uma assessoria à Celi, a Geraldo da Coab. Digamos que eu passei vivendo como rei nessa época. Eu trabalhava justamente com gerenciamento com casas de espetáculos e restaurantes. Eu tive no Canibal, lá no Berro d'Água. Ilhéus. Olha, a coisa que eu tenho assim, mais lembrança de Ilhéus, você vai dar uma risada. Um dia de sábado de manhã, a gente estava fazendo umas batidinhas, uns coquetéis, e eu dividia uma casa no fundo do aeroporto com 2 filhos de fazendeiros. Era uma casa assim, estilo casa de praia, do Bunda Lelê. Entendeu? Aquela casa assim, na beira da praia, que a mulherada toda ia. E a gente tava bebendo e petiscando, quando o cara vira pra mim e diz: eita cara feio da bexiga! Na televisão. Quando eu vi na televisão, Jorge, eu chorei. Chorei, como eu tô com vontade de chorar agora. Eu vi Dermeval Gomes fazendo jornalismo na TV Atalaia. Eu gritei: Bufão é de Aracaju. Porque, invariavelmente, as ondas televisivas, elas vão, às vezes, em locais que... Quer dizer, entrou num dia de sábado de manhã, limpa a TV Atalaia lá. Então, a coisa mais forte que eu tenho de Ilhéus, a lembrança mais gostosa que eu tenho, foi essa saudade de Aracaju. Mas era uma cidade interessante, eu aprendi muito, eu convivi muito no meio da sociedade de Ilhéus e de Itabuna. Eu me tornei amigo do Emílio Maron, que era o Nassib da Gabriela. Com o Nassib, eu fui várias vezes para a casa deles em Olivença. Eu tive a oportunidade de conhecer o Ademã, em Brahim Suede, entendeu? O Emílio Marão preparando uma muqueca de sirimole que nós comemos na beira da praia de Olivença. Quer dizer, era uma coisa sofisticada. Ilhéus era uma cidade que naquela época já tinha um turismo muito mais ascendente do que Aracaju. Mas Aracaju é meu amor.